Você já ouviu falar em hipnose? Muito provavelmente sim. A hipnose ela já é uma técnica utilizada há mais de 2000 anos e ela atualmente é usada para o combate e controle de doenças como depressão, ansiedade, fobia, medo de inseto, medo de falar em público e também no tratamento de pacientes com dor, tanto dor aguda como dor crônica. Nós vamos produzir uma série de 2 vídeos. Esse primeiro vídeo nós vamos dar o exemplo da hipnose utilizada numa situação peculiar. Como que ela pode servir para o tratamento de pacientes vítimas de acidente no resgate. Então fique ligado e acompanhe esse vídeo aí com a gente. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai aí, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos envolvendo hipnose, dor crônica, dor aguda, neurociência e muito mais. Hoje vamos mostrar para vocês uma das indicações onde a hipnose ela serve para o controle não apenas da dor numa situação traumática e aguda como é o acidente na rodovia, mas também para controle do estresse, de todos os fenômenos que estão envolvidos naquela situação, que é uma situação bem crítica. E você vai perceber, e depois no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês, explicar como que o nosso cérebro reage. O que acontece no nosso cérebro e na nossa mente no indivíduo que está sob hipnose. Ainda mais numa situação assim de estresse, de dor extrema. Então fique ligado e aí acompanhe. Então, a hipnose ela é uma ferramenta fantástica no controle da dor, tanto na dor aguda quanto na dor crônica. Vou passar para vocês o relato de um enfermeiro que trabalha comigo e já presenciou alguns atendimentos aqui na rodovia, em resgate rodoviário, com a hipnose, como uma ferramenta de auxílio. Em paralelo com o tratamento, seguindo protocolos internacionais de tratamento com imobilização, acesso venoso, medicação venosa, a hipnose veio para agregar, para acrescentar e oferecer conforto. Olá, meu nome é Renato Massarão, sou enfermeiro e profissional de atendimento pré-hospitalar há mais de 20 anos. Trabalho com o Dr. Benedito há pelo menos 10 anos em resgate rodoviário. Há um tempo conheci aqui pela primeira vez como que funciona a hipnose. Eu sempre fui cético a esse tipo de coisa que, no meu ver, não era comprovado cientificamente, né? A gente sempre acreditou em atender a vítima, fazer medicação, remover a vítima, estabilizar uma vítima grave. Sempre foi muito baseado nos protocolos de atendimento pré-hospitalar, no protocolo muitas vezes internacional. E eu nunca não conheci hipnose por nenhuma literatura, por nada. E vim a conhecer no atendimento. É legal esse testemunho, contar um pouco do que aconteceu. Foi um acidente na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, né? No litoral aqui da Baixada Santista. Era uma colisão envolvendo 2 carretas, no qual do condutor de uma carreta, da carreta que estava atrás, colidiu, ficou retido nas ferragens, né, durante cerca de mais de 1 hora. Com todas as equipes que estavam atendendo, né, nossa equipe de suporte básico, a equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe do SAMU que estava no local, a central médica no qual a gente faz equipe, que estava sendo tripulado por mim e pelo Dr. Benedito, desceu no apoio. Chegando lá depois, a vítima já estava sendo retirada das ferragens, né? No momento dessa retirada das ferragens e no embarque da viatura, era um rapaz de mais ou menos 38, 40 anos, e ele chorava bastante. Como é de costume, a gente já pegar nas ocorrências, ele por ter ficado ali mais de 1 hora com os membros inferiores retidos, né, com painel em cima, retido nas ferragens, ele só gritava e chorava e dizia que nunca mais ia conseguir correr. Ele era triatleta, né? Então ele corria, nadava, enfim, e ele estava entrando em desespero, achando que nunca mais ia poder correr, nunca mais ia poder praticar esporte. E ele começou numa crise nervosa muito grande e relatar muita dor, né? Nesse momento a gente embarcou ele na viatura, foi feito todo o protocolo de trauma, com prancha, colar cervical, foi realizada uma punção de acesso venoso periférico nele para infundir medicação, mas antes de infundir medicação, ali no exame físico do Dr. Benedito, ele começou a conversar com esse paciente, né, com esse doente, e aí nessa conversa eu lembro que ele disse assim, você aceita uma outra forma de tratamento? Você aceita um outro formato aqui? Você aceita o que eu vou te dizer?
E ele respondeu que sim, ele falou, não, aceito. E nesse momento o Dr. Benedito começou a fazer uma hipnose. Eu não conhecia de hipnose, tinha conhecido assim, pela internet, pela TV, mas muito pouco. E aí eu fiquei presenciando aquilo. E a dor dele, que estava numa escala de 0 a 10, estava 10, né, com fratura de membro inferior, fratura de tíbia, fíbula, enfim. Estava numa escala de 10. A dor ali, depois da hipnose, coisa que o engraçado é que é muito rápido, né? Não foi uma coisa que demora, não, foi muito rápido. Ele entrou num estado, sei lá, parece um estado de relaxamento profundo, parece quando a gente faz uma morfina no doente, né? A gente administra de morfina, administra tramadol, administra alguma outra droga, que ele realmente entrou num estágio de relaxamento sem nenhuma medicação. Unicamente que tinha estava sendo infundido nele era o soro fisiológico. E ele entrou nesse estado de relaxamento e a dor começou a passar, né? Uma dor de 0 a 10, daqui a pouco eu perguntei, tá, de 0 a 10 agora está quanto? Aí ele falou, não, agora não estou sentindo dor, né? E a gente conseguiu remover esse doente para o hospital, lá para o hospital do Guarujá, que era o mais próximo, sem precisar fazer realmente nenhum psicotrópico, nenhuma droga. E ele foi no estado de relaxamento, se acalmou. A gente conseguiu fazer outros exames ali, conseguiu coletar mais informações. E foi uma coisa que me surpreendeu. Depois desse, eu que era cético aí, sempre fui, depois disso eu busquei conhecer mais a hipnose, né? Aí eu comecei a acompanhar o Dr. Benedito no que ele estava fazendo, no que ele estava estudando, porque eu vi que realmente funciona. Então, para quem não conhece a hipnose, realmente eu acho que vale a pena acompanhar no canal, acompanhar realmente porque funciona. Eu era cético, mas assim, foi uma surpresa para mim. Depois disso aconteceu outras situações, né? Que ele praticou a hipnose, inclusive na semana passada aqui, em uma colaboradora também com uma cólica renal. E eu nem percebi que ele estava fazendo hipnose na paciente, de repente a paciente começou a melhorar. Então, assim, é uma situação muito importante. Eu acho que foi como tudo que a gente aprende, né? Eu tenho mais de 20 anos de atendimento hospitalar, a gente vai aprendendo dia a dia, protocolos novos vão entrando, a gente vai estudando e vai aprendendo. Isso realmente é um aprendizado, é uma coisa que a gente viu que realmente funciona. Então vale a pena acompanhar, vale a pena entender como é que funciona. A hipnose, ela funciona da seguinte forma. O indivíduo, quando ele está submetido a uma técnica de indução e relaxamento progressivo, faz com que o cérebro ele vá modificando o seu padrão de ondas e seu comportamento, assumindo um estado onde ele fica hipersugestionável. E dessa forma, você acabe tendo acesso para estimular ou inibir diferentes áreas do cérebro. Ela é uma técnica de neuromodulação, onde neuromodulação significa o quê? Aumentar o estímulo ou inibir. Então, conforme o nosso objetivo terapêutico, a gente consegue ativar determinadas áreas ou inibir determinadas áreas. No caso da dor, a gente quer inibir a dor e quer aumentar e ativar áreas que deem tranquilidade, prazer, relaxamento. E essa é a técnica que a gente utiliza não somente no tratamento de pacientes com dor aguda, no trauma ali, mas também para outras situações. É claro que a hipnoterapia ela envolve uma técnica mais complexa, mais profunda, mas a base do funcionamento da hipnose está nesse sentido, de modular a atividade cerebral. E eu vou dar aqui um outro exemplo para você também entender como que a hipnose bloqueia a informação da dor no cérebro. Por exemplo, quando você está andando e você dá uma topada com a sua canela na quina de uma mesa, aí você, depois de xingar bastante, o que você vai fazer para passar aquela dor? Você vai lá e massageia aquela região. Massageando a região, você vai estimular as fibras de tato e a sensação tátil da sua mão passando na perna vai no cérebro inibir a sensação da dor. Dessa forma, você acaba trocando um estímulo pelo outro. A hipnose funciona da mesma forma. Através da hipnose, você estimula outras áreas e outras sensações e a sensação dolorosa ela é reduzida. Existem outras formas da hipnose agir também. Elas também agem no sistema límbico. O sistema límbico é a área do cérebro que está relacionada com as emoções, com o sofrimento. E isso também é afetado e atingido através do processo de hipnose. A gente consegue modular isso, diminuir o sofrimento e diminuindo consequentemente a sensação da dor.
Então, como você viu, a hipnose, ela faz com que o indivíduo ele modifique o seu comportamento frente a um trauma, uma situação aguda, colocando ele numa realidade de mais conforto, de tranquilidade. Como que funciona esse processo? Através de técnicas de indução e de relaxamento progressivo ao som de estímulos vocais ou estímulos de música ou outras técnicas, a gente faz com que o padrão de onda cerebral ele vá sendo modificado, saindo de um padrão beta, que é o estado de alerta, de vigília, passando pelo alfa, podendo chegar até níveis mais profundos, como delta, teta, e à medida que a gente vai aprofundando o relaxamento, o cérebro ele atinge um nível onde ele tem uma maior sugestionabilidade. Com isso, a gente consegue fazer com que você produza sensações ou iniba sensações. Você consegue estimular os 5 sentidos do paciente. E com isso, o objetivo principal é diminuir a sensação dolorosa agudamente e também oferecer sensações que dão alívio, dão tranquilidade, segurança para aquela vítima enquanto ela está sendo atendida e levada até o hospital. A hipnose é uma técnica, mas que, na verdade, todos nós experimentamos um estado de hipnose ao longo da nossa vida e nem nos damos conta. Por exemplo, quando você está frente a uma TV assistindo um filme, você está tão envolvido com aquela cena, você acaba rindo com aquela cena, você acaba chorando, ou seja, emocionalmente você acaba se envolvendo com aquela história, né? E muitas vezes o cachorro passou na sala, a esposa está lá falando e você não está nem aí, nem prestando atenção. E isso é um estado de hipnose, é um estado de foco e concentração. E não precisa a pessoa dizer, você tem... Quem tem déficit de atenção, quem não consegue focar, concentrar, consegue entrar em hipnose. Por exemplo, o cara acabou de sofrer um acidente ali na rodovia, ele está estressado com tudo. Será que ele vai prestar atenção no que você está falando? Sim, o que ele quer é sair daquela situação. Se você vai oferecer a ele um meio de resgatar ele do sofrimento, quem que não vai aceitar? Claro, ele vai acabar se envolvendo, aceitando e se engajando. E a gente efetivamente, em menos de 5 minutos, menos de 10 minutos, muito menos, que a gente consegue trazer de um nível de sofrimento em escalas 8, 9, 10 para um nível de mais conforto, 0, 1, 2, e facilitar o trabalho do resgate. Então, fique ligado porque o nosso segundo vídeo vai falar sobre a hipnose na dor crônica, que tipo de dor crônica que pode ser tratada com hipnose, como que é esse processo. Ativa o sininho, se inscreve no canal e fique ligado. Obrigado e até a próxima.